Você já foi humilhado por causa da sua aparência, pela cor da sua pele ou porque alguém julgou que você não tinha dinheiro para estar em certo lugar? A história de hoje vai mostrar que o preconceito pode se transformar em vergonha, e que o respeito nunca deve ser medido por aparência ou posição social. Prepare-se, porque essa é uma daquelas histórias que ficam marcadas para sempre. Meu nome é Eunice. Tenho 72 anos. E naquele dia, o que eu queria era apenas uma consulta médica. Uma coisa simples, que qualquer pessoa deveria ter direito de fazer sem ser julgada. Mas para mim, aquele dia acabou se tornando uma das lições mais duras da minha vida. Eu havia acordado cedo, como sempre. O corpo já não responde da mesma forma que antes. Minhas mãos doíam, meu coração parecia cansado. Minha filha, preocupada, havia economizado por meses para marcar aquela consulta numa clínica particular. Ela dizia que eu merecia ser tratada com dignidade, que eu não poderia continuar esperando meses por atendimento no posto de saúde. E assim, mesmo com o coração apertado por ver o esforço dela, aceitei. Coloquei meu vestido simples. Era um vestido azul, já desbotado pelo tempo. Amarrei meu lenço colorido no cabelo crespo, que o tempo já pintou de branco. Peguei minha bolsa antiga, descascada pelos anos, mas carregada de histórias. E saí de casa com fé de que aquele dia traria respostas para as dores que eu sentia. Quando cheguei à clínica, fiquei impressionada. Era um prédio alto, moderno, com portas de vidro que se abriam sozinhas e um hall perfumado, cheio de plantas bem cuidadas. O piso brilhava tanto que refletia meus passos. As paredes eram brancas, cheias de quadros caros. E as cadeiras da recepção eram macias, acolchoadas, tão diferentes daquelas de plástico duro que eu estava acostumada a ver no posto de saúde. Por um instante, respirei fundo e pensei: eu também tenho o direito de estar aqui. Mas essa confiança durou pouco. No momento em que entrei, senti os olhares pesando sobre mim. Alguns pacientes, bem vestidos, com bolsas de marca e relógios caros, viraram o rosto em minha direção. Era como se minha pele, minha idade e minha simplicidade gritassem mais alto do que qualquer coisa. A recepcionista, uma jovem de aparência elegante, me olhou de cima a baixo. Seu olhar não era de acolhimento, era de julgamento. Seus lábios se curvaram num sorriso frio, mas suas palavras foram ainda mais cortantes. A senhora deve estar enganada. A clínica popular fica na rua de trás. Engoli seco. Meu coração acelerou. Não, minha filha, é aqui mesmo. Tenho consulta marcada às 10 horas. Ela arqueou as sobrancelhas como se não acreditasse. Documento? Disse com impaciência. Entreguei minha identidade com as mãos ligeiramente trêmulas. Ela digitava no computador devagar, como se estivesse contrariada. E em tom baixo, mais audível o suficiente para que eu ouvisse, murmurou: sempre aparece gente sem condição querendo atendimento aqui. Meus olhos arderam. Não era só uma questão de atendimento. Era a dor de ser reduzida, julgada, descartada por ser quem eu sou. Enquanto eu esperava, vi outros pacientes chegando depois de mim. Todos eram recebidos com sorrisos, tratados com gentileza, acomodados em boas cadeiras. E eu? Fiquei ali, esquecida. Minha ficha largada de lado no balcão como se fosse apenas um incômodo. O tempo passava, a dor no peito aumentava, mas a dor na alma era ainda maior. Criei coragem e me aproximei do balcão para perguntar: moça, será que a doutora vai me atender hoje?
Ela bufou, revirando os olhos. A senhora tem certeza de que pode pagar essa consulta? Meu coração disparou. Minha filha já pagou. Tá tudo certo. Pode conferir. Ela riu baixo, irônica. Certo, é o que todos vocês falam. Aqui não é hospital público. Alguns pacientes riram. Outros apenas cochicharam, balançando a cabeça. Meu rosto queimava. Minha vontade era um misto de sentimentos. Uma vontade de gritar, de desaparecer, de nunca mais voltar. Mas me mantive firme. Eu já havia enfrentado tantas batalhas na vida. Não seria aquela humilhação que ia me destruir. E a consulta já estava paga. Foi então que a porta do consultório se abriu. Um médico jovem, de jaleco branco, saiu apressado. Seus olhos varreram a sala, até que pararam em mim. Ele ficou imóvel por um instante. Depois, seus olhos se encheram de emoção. Dona Eunice! Disse quase sem acreditar. Todos na recepção se voltaram para mim. Ele se aproximou rapidamente, olhando em volta com estranheza. Mas por que a senhora ainda não foi atendida? Sua consulta estava marcada às 10 horas em ponto. A recepcionista, visivelmente desconfortável, tentou se justificar. Doutor, eu pensei que essa senhora talvez não tivesse condição de pagar a consulta. O silêncio foi imediato. Alguns pacientes abaixaram a cabeça, constrangidos. O médico, então, a encarou, sua voz carregada de indignação. Como ousa? Esta mulher não é apenas uma paciente. Ela merece todo o respeito deste lugar. A senhora não se lembra de mim, mas eu jamais me esqueci da senhora. Sou Tiago, aquele menino da vizinhança. Minha mãe ficava sem trabalho por meses. E a senhora nunca deixou faltar comida na nossa casa. Foi a senhora que comprou meus primeiros livros de escola. E foram esses livros que mudaram minha vida. O silêncio tomou conta da sala. A recepcionista, que minutos antes me humilhara, ficou paralisada, sem cor no rosto. Os pacientes, que me olhavam com desdém, agora me encaravam com surpresa. Alguns até com vergonha. E eu só conseguia segurar as lágrimas. O médico, então, se virou para todos e disse em voz firme: esta mulher é uma das maiores responsáveis por eu estar aqui hoje. Se sou médico, é porque um dia ela acreditou em mim, quando ninguém mais acreditava. Aqui, ela não é apenas uma paciente. Ela é parte da minha história, da minha vida, e merece todo o respeito do mundo. Tiago me acompanhou até o consultório, oferecendo não apenas atendimento, mas também respeito. Antes de entrar, ele se virou para a recepcionista e disse: aqui, ninguém é medido pelo tamanho da carteira. Todos merecem dignidade. A recepcionista, envergonhada, abaixou a cabeça em silêncio. Olhei para os que estavam na sala de espera e disse, em voz baixa, mas cheia de força: nunca deixem que a cor da pele, a roupa que vocês vestem ou o dinheiro no bolso digam quem vocês são. Naquele momento, senti algo que há muito tempo não sentia: reconhecimento. Por ser mulher, por ser negra, por ser idosa, tantas vezes tentaram me calar, me humilhar, me reduzir. Mas ali, diante de todos, percebi que cada gesto de bondade que eu plantei ao longo da vida havia germinado. E agora florescia diante dos olhos daqueles que duvidaram de mim. Naquele dia, entendi que a vida sempre devolve o que damos ao mundo. Quem semeia preconceito, colhe vergonha. Quem semeia amor, colhe gratidão.
E que o respeito não deveria depender da cor da pele, da idade ou do dinheiro que carregamos. O respeito deveria nascer de uma verdade simples. Todos nós somos humanos e todos nós merecemos dignidade. A história de Dona Eunice nos mostra que o respeito é o mínimo que devemos oferecer a qualquer ser humano. E quando o preconceito aparecer, que a nossa resposta seja sempre a mesma que Dona Eunice deu hoje: erguer a cabeça e mostrar que somos muito maiores do que qualquer rótulo. Porque no fim das contas, não é o dinheiro, a cor da pele ou a aparência que definem quem somos, mas sim a grandeza do nosso coração. E que cada gesto de bondade, por menor que pareça, pode transformar destinos para sempre. Se essa história tocou você, compartilhe para que mais pessoas reflitam. E não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Aqui no Histórias e Inspiração, a gente acredita. Os maiores gestos ainda são os mais simples. Até a próxima!